Olá pessoal, todos. Vamos falar aqui nessa aula número 7 sobre os conceitos básicos das redes óticas que utilizam tudo que a gente estudou até agora, né, sobre as fibras óticas. Onde que são colocados esses cabos de fibra ótica? Né, são sinais, que tipo de sinais que passam por eles? Né? Então vamos falar um pouco das redes óticas atuais. É um capítulo muito curto, né, porque eu também não vou me aprofundar tanto aí nas tecnologias, porque também não é o foco do curso, mas a gente vai conseguir entender onde que são aplicadas essas fibras óticas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as redes, primeiro PDH. As redes PDH, elas surgiram lá nos anos 80, né? Foram as redes que começaram, né, a aplicar velocidades um pouco mais elevadas do que se era acostumado, né? E também é onde se começou a utilizar a fibra ótica. A gente deu o salto da parte metálica para a parte ótica, mas nas redes PDH. Tá? PDH significa hierarquia digital plesiócrona. Né? Plesiócrono significa quase síncrono. Vamos entender por que é quase síncrono. Né? Então aqui, ó, a gente chega aqui com 2 megabits por segundo. Tá? Ah, mas Carlos, da onde vem esses 2 megabits por segundo? Me explica isso aqui. Então, rapidamente eu vou explicar aqui. Ó. Vamos supor que você está na sua casa, lá nos anos 80, né? E você está com um telefone na sua casa lá. Você quer ligar para um cidadão. Você quer ligar lá para, sei lá, para o seu vizinho. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o telefone do gancho e a sua voz vai vibrar o ar perto do microfone do telefone. O que vai acontecer? Eu até falei sobre isso um pouco mais no primeiro capítulo, segundo, né? Essa vibração mecânica vai passar pelo microfone do telefone, né? Essa vibração no microfone vai gerar um sinal elétrico variável, né? Esse sinal elétrico vai passar por uma amostragem, ou seja, eu tenho aqui o sinal, imagina que esse aqui é igual a esse, tá? Ele vai pegar uma amostragem aqui, né? Como se fosse uma chavezinha assim que pegava uma amostragem aqui e pegava o nível, né, de intensidade em cada ponto. Tá? Uma amostragem aqui, né, e cada amostragem aqui vai dar um ponto, uma intensidade elétrica. Tá? Cada intensidade dessa vai gerar um código de 8 bits. 8 bits. 8 bits. Ou seja, então, se eu tenho um sinal aqui, deixa eu pegar aqui com uma forma mais fácil de explicar. Se eu tenho aqui eu falo ABC, por exemplo. Né? Tenho aqui o sinal. Né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o meu sinal elétrico está aqui e ele é amostrado aqui. Ó, esse pontinho aqui é amostrado aqui no, sei lá, no 5. Aqui, tá? Aí eu falo, pô, esse 5 tem tantos volts, ó, tem 5 volts. Pô, esse sinal aqui, eu vou passar para um equipamento que ele vai pôr essa intensidade de sinal, vai me gerar 8 bits. Então esse 5 vai ser 0, 1, 1, 0, 1, 8 bits. Né? Aí, né, depois de um tempinho, ele vai e faz uma amostragem aqui de novo de mais 8 bits. Depois, mais outra amostragem. Então o meu sinal vai ficar totalmente amostrado com 8 bits. Cada pontinho assim, 8 bits. Tá? Então, são 8 bits que são amostrados. 8 bits são amostrados numa taxa de transmissão de uma taxa de amostragem de 64 bits por segundo. Tá? Então, desculpa, são 8 vezes por segundo. Né? Então eu tenho 8 bits amostrados aqui, 8 vezes por segundo. Então, num segundo eu consigo 8 pontinhos desses aqui. Então, em um segundo, eu vou ter 8 bits, 8 bits vezes 8 amostragens. Então, eu vou ter 64
bits, né? 64 bits. Na verdade é 8.000 vezes por segundo. Não é 8 vezes por segundo, é 8.000 vezes por segundo. Então, eu tenho uma amostragem aqui de 8 bits, né? Mas depois de um segundo eu tenho 8.000 amostragens. Se cada amostragem tem 8 bits, eu tenho 64.000 bits, ou 64 kilobits por segundo. Tá? Então, eu tenho aqui a minha fala, a minha voz é amostrada a 64 kilobits por segundo. Tá? Se eu juntar 30 canais, ou 30 pessoas conversando, né? 30 canais de 64 kilobits por segundo, eu vou chegar em 2048, né? Kilobits por segundo. Ou, arredondando, 2 megabits por segundo. Então vamos dizer aqui, ó, eu tenho aqui 30 pessoas conversando, ou 30 canais, né? 30 pessoas conversando no telefone, né? Cada 2 megabits por segundo. Então o que acontece? Os bits eles vão passando aqui. Deixa eu até mudar de cor aqui, vai ficar bonitinho. Eu tenho aqui, vamos supor aqui os bits 1, 2, 3, 4. No outro aqui eu tenho cor da tinta vermelha. No outro tributário aqui eu tenho 1, 2, 3 vermelho também, 2 megabits por segundo. No terceiro aqui, vou botar em azul. 1, 2, 3, 4, 5. No último aqui, vamos usar uma outra cor. Por exemplo, verde. Opa! Cor da tinta. É verde aqui já. Estou enxergando mal. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui cada um desses aqui é um bit de cada vez, tá? Só que os bits aqui, quando eles chegam aqui no equipamento, desse equipamento, tem 4 entradas, eles não chegam ao mesmo tempo, mas eles chegam quase ao mesmo tempo. Por isso que é uma hierarquia plesiócrona. Plesiócrono significa quase síncrono, né? Então eles têm um buffer aqui, por exemplo, se esse bit chegou um pouco antes desse aqui, ele fica esperando num buffer o outro chegar para alinhar todo mundo. Então depois que ele alinhar todo mundo fica bem alinhadinho, o que ele faz? Ele faz uma multiplexação bit a bit. Esse bit amarelo vem para cá, logo depois vem o bit vermelho aqui, logo depois vem um bit azul aqui, depois vem o bit verde aqui. Aí eles ficam todos misturados aqui, né? 8 megabits por segundo. Aí a mesma coisa ocorre aqui. Aí aqui também vai ocorrer uma outra misturança. Todos esses misturados vai ocorrer uma multiplexação bit a bit aqui também. E aqui de novo também. Então tudo uma multiplexação bit a bit, de tal forma que em 140 megabits por segundo eu vou ter 1920 pessoas conversando, multiplexadas, tudo misturado aqui, né? Se eu quiser recuperar esses 2 megabits por segundo, eu tenho que demultiplexar todo mundo na mesma ordem, ocorre o processo inverso, para chegar nesse mesmo 2 megabits amarelo aqui. Então, aí ele vai demultiplexando. Tá? Então as redes PDH já estão obsoletas, elas hoje não vendem mais, tá? Mas existe muito PDH espalhado na planta. Tá? Onde que usa a fibra ótica nesse caso? Tá? Ela usa aqui, ó, um equipamento de 140 megabits por segundo, tem um MUX, né? MUX 140 megabits por segundo. Ele, na verdade, é representado assim, ó, de 140, o MUX 140 para 34, né? Ele conecta, aqui vem elétrico, né? Ele conecta num equipamento chamado Elo. Nossa, antigo isso. Um Elo 140, né? Elo 140, que é um equipamento de linha ótica, ele vai passar os 140 megabits elétrico para ótico, né? Elétrico para ótico, e vai transportar na fibra ótica até um outro elo aqui que vai fazer o processo inverso, para esse lado aqui. Ok? Ah, mas existe também de 34. Eu posso chegar aqui no 34, às vezes a cidade é muito pequenininha, e 34 megabits já chega na outra cidade. Ou até às vezes um enlace de 8 megabits por segundo. Né? Então, a rede PDH sempre usou muito as redes óticas. Foi a primeira a utilizar as redes óticas. Né? Então, é uma rede plesiócrona, quase síncrona, tá? E ela multiplexava bit a bit. E para retomar ou recuperar qualquer
sinal que foi multiplexado, a gente tinha que comprar todos os equipamentos na origem para demultiplexar todo mundo e chegar lá do outro lado. Ok? Então é uma rede que não é usada hoje, quer dizer, é usada muito hoje porque existe ainda muito PDH na rede, né, mas não vende mais, ok? Equipamentos multiplexadores PDH. Até a taxa máxima de transmissão dele era 140 megabits por segundo. Okay? Aí depois veio a rede SDH. A rede SDH já é uma coisa muito mais usual. Né? É aquele negócio do anel, né, que quando rompe aqui, ele tem a proteção. A partir das redes SDH, a gente começou a trabalhar com rede de dados. Né? A gente começou a inserir dados no sinal que está sendo transmitido. Além da voz, a gente colocou dados principalmente para gerenciar a rede. Ou seja, se eu estou lá, esse equipamento está lá a vários quilômetros numa localidade remota, eu estou numa capital, né? Eu consigo notar se esse equipamento alarmar, eu consigo receber esse alarme na gerência sentado a quilômetros de distância lá no meu computador, no meu escritório. Né? Existe uma rede chamada rede DCN, né? Que é uma rede de dados, né? Que justamente gerencia todos os equipamentos. Então, a partir da rede SDH, a gente começou a gerenciar a rede. Tem dados, né, que são bytes DCC, que a gente chama no quadro SDH, que eles servem para gerenciar a rede. E aqui a gente começou também a utilizar dados. Aqui começa o conceito de enviar pacotes, né, ou informações de dados junto com a voz. Então, o SDH é uma rede que está muito vigente ainda é vendido alguma coisa, né? E eles têm as seguintes taxas de transmissão. Ela começa, lembra que o PDH terminava em 140 megabits por segundo? A taxa mais baixa do SDH é o STM1, que ele tem, né, 155 megabits por segundo. Né? E ele é SDH porque ele é síncrono. Toda a rede, existe um relógio que sincroniza os equipamentos. Então, além do sinal aqui, ó, que eu mando de voz, sinal útil, que é o chamado de payload, né? Todo sinal útil aqui, eu mando os sinais de gerenciamento, os sinais de dados, e mando também o sinal de clock, o sinal de relógio, né? Então, para eu subir um equipamento desse na gerência, ele tem que estar conectado nesse daqui, porque a rede DCN é uma rede totalmente à parte. Então, STM1, STM4, STM16, né, STM64. Né? Então, STM1 é 155 megabits por segundo, STM4 ele é 622, sempre 4 vezes iguais, tá? 622 megabits por segundo, STM16 é 2,5 gigabits por segundo e STM64 é 10 gigabits por segundo. 10 gigabits por segundo. Então, STM1, 4, 16 e STM64. Uma rede gerenciável, extremamente utilizada hoje em dia, né? Muito usada no mundo inteiro. Ela veio a padronizar vários padrões do PDH, que era diferente do PDH dos Estados Unidos e da Europa, o sistema europeu, que é o sistema SEPT, com o sistema ANSI, que é American National Standard Institute. Né? O nosso padrão é europeu aqui, onde a gente utilizava no PDH 2 megabits por segundo. Nos Estados Unidos já era SONET, né? que veio a padronizar, e era 1,5 megabits por segundo e não 2 mega, a hierarquia. E o PDH do Japão também era diferente. Então o SDH veio a juntar todos esses padrões internacionais dentro de uma rede única. Né? Os fabricantes principais de SDH são Ericsson, né? Antiga Marconi, que foi comprada, Alcatel, Lucent, Siemens. Né? Eu trabalhei muito tempo na Siemens, eu trabalhava aí com equipamento SMA 1/4, que era STM1 1/4, que atendia essas duas taxas de transmissão. SR64, eu utilizava até 10 GB, né? 64. Ou também a Alcatel, e utilizava essas taxas de transmissão. O Marconi, né, que temos o OMS 164, 864, que são taxas de STM1, equipamentos que tem um U, né, uma gavetinha que cabe em qualquer lugar, você consegue transmitir aí 155 megabits por segundo. É uma rede que tem proteção, uma rede que você já começa a enviar dados, né, uma rede que consegue comportar uma porção de
de dados, e teve muito sucesso aí, o boom do SDH foi nos anos 90, a partir de 1995, onde a gente começou a utilizar. Aqui na foto da estação nós temos aqui um bastidor, né? Aqui é um equipamento SDH, né? E as fibras óticas chegando. Aqui, ó, pode ser um equipamento SDH também, só que de 1U, às vezes de um STM1, 155 megabits por segundo. Esse aqui pode ser um equipamento SDH de 10 gigabits por segundo, por exemplo. Né? Então esse aqui é o ambiente de quem trabalha com telecomunicações, né? São estações como essa. Né? Então aqui nós temos as calhas, onde são colocados aqui os cabos, né? Ou as fibras óticas chegam até às vezes num DGO. Então a rede SDH, o PDH também, tudo isso é instalado em estações como essa daqui. Tá? Então a rede SDH veio a superar a rede PDH, e as fibras óticas que nós estudamos as configurações em SDH normalmente são em anéis, mas elas são utilizadas em links também. Às vezes você chega, temos aqui um equipamento SDH, né, que é linkado diretamente nesse aqui. Às vezes aqui tem um equipamento de STM64 aqui, do anel STM64, e você joga aqui um 155 MHz até uma estação menorzinha aqui, né? ADM significa add drop, né? Porque add drop. Lembra lá no PDH que se para eu recuperar esse equipamento aqui, eu tinha que comprar todo mundo aqui, né? Para demultiplexar bit a bit e até recuperar. No SDH eu não preciso disso. No SDH, dentro do sinal dele, eu tenho uma estrutura chamada ponteiro, que ele consegue apontar e ver onde que está o meu 2 MB, que está multiplexado aqui dentro. Às vezes, dentro de um STM1 desse, cabem 63 2 MB. Eu consigo, através do equipamento desse, baixar só dentro do equipamento um 2 megabits por segundo aqui. Né? Então, sem a necessidade de comprar vários equipamentos. Enfim, a rede SDH muito ainda utilizada, está caindo em desuso, está ficando obsoleta e sendo superada aí por redes como DWDM, PTN. PTN nada mais é do que a MPLS, né, que é onde a gente configura os túneis, enfim. Uma rede mais inteligente aí, onde a gente começa a pensar em camada 3, ok? Aí, ó, a rede PTN, como eu comentei, né? Olha só as taxas de transmissão dos PTNs. Aqui tem dois equipamentos, 320 gigabits por segundo, né? Olha aqui esse PTN 3900, ó, 640 gigabits por segundo. E aqui as redes PTN que atendem aí o LTE, que é o 4G, né, do celular. Aqui o GSM, né, uma rede de acesso, uma rede de core, né, que é uma rede que tem taxas de transmissão maiores e atende aí toda a estrutura da rede de acesso, né? Vamos dizer assim, na parte ótica de redes óticas, é a fibra ótica que atende o SDH, pode atender o PTN sim, através de um acoplador, por exemplo, né? Então o PTN aí, ele é a rede MPLS e ela é configurações de túneis, né? Você pode configurar um túnel daqui para cá, e ela é uma rede mais inteligente. Aqui a gente começa a pensar já em IP, é uma rede que consegue rotear a sua informação de forma mais inteligente, tá? E a capacidade dela é muito maior do que a capacidade do SDH, tá? Paralela à rede PTN, nós temos a rede DWDM, que a gente vai falar aqui na sequência, onde nós conseguimos mandar dentro de uma só fibra, dentro de um par de fibras, né, vários canais. Aqui no DWDM a gente não utiliza a informação de bit. No DWDM a gente utiliza canais. Então, assim, por exemplo, no DWDM a gente está transmitindo frequências dentro da fibra ótica. Não tem pulsos aqui que a gente está analisando. Então a gente sai do campo TDM, que é o Time Dimension Multiplexing, Division Multiplexing, né, que é bit, e a gente começa a trabalhar com frequência lambda. Por exemplo, esse sinal aqui que está nessa frequência vermelha aqui pode ser vindo de um SDH. Esse azul pode vir de um PDH. Esse outro aqui pode vir, sei lá, de um roteador qualquer. Então você pode transmitir vários sinais de várias naturezas dentro de uma própria fibra, e você está transmitindo em várias taxas, né, de sinais provenientes de vários caminhos, tudo dentro de uma própria fibra, né? Eles viajam várias lambdas, vários comprimentos de onda dentro da fibra. Às vezes né, viaja um pouco mais rápido que o outro, e aí a gente começa a falar em terabits por segundo. Então aqui a gente trabalha totalmente com a luz.
né? Os lasers que são utilizados no DWDM podem chegar a lasers, aí sim, aqueles lasers que machucam, que queimam a pele, né? Existem amplificadores Raman, que são amplificadores que realmente podem prejudicar, né? Torrar, queimar um conector, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com DWDM Siemens, e lá na Alemanha a gente teve uma sala que, para a gente entrar, a gente tinha que usar uma roupa especial, porque o laser utilizado ali era um laser perigoso, né? São as classes diferentes de laser que são em relação à periculosidade do laser, um classe 1, classe 4, enfim, são lasers que são diferentes. Então a rede DWDM, ela utiliza fibras óticas especiais, né? Às vezes, para amplificar um sinal, você usa uma fibra dopada em erbium, ou uma fibra com dispersão deslocada, enfim, as fibras óticas em DWDM já começam a se comportar de forma diferente, porque as taxas de transmissão utilizadas aqui são muito altas. E ocorrem fenômenos nas redes DWDM que não ocorrem nas redes SDH, redes PTN ou redes PDH. Então agora são os efeitos não lineares, né? Existe interferência entre os canais. Então é uma viagem DWDM que levaria aí uns dias aí para a gente abordar, mas é muito interessante. Eu particularmente gosto muito do DWDM, trabalho há muitos anos já com ele, então é uma coisa muito legal e vale a pena estudar um pouco o DWDM, que é uma tecnologia que já existe há alguns anos e ela só melhora, e eu não enxergo no futuro, né, o DWDM cair em desuso tão fácil, tão rápido, né? Então DWDM significa dense, de denso, né? Wavelength, né? Que é comprimento de onda, aqui ó, denso. Wavelength, que é o comprimento de onda, né? Division multiplex, então uma multiplexação por divisão de comprimento de onda, denso porque é o espectro inteiro denso, vários canais utilizados, né? É diferente do TDM, que a gente usa no tempo. Aqui no TDM, no SDH, por exemplo, a gente dá quando a gente multiplexa o canal, a cada usuário a gente dedica um time slot, né, um pedacinho do tempo. Aqui no DWDM é um frequency slot, então a gente tem um pedacinho do espectro, né? A gente dá um pedacinho da frequência, um frequency slot para cada usuário. Aqui ó, esse é um slot, esse aqui é outro, e aí a gente vai dividindo, né, o DWDM. É muito interessante que existem placas no DWDM que a gente não usa nenhum volt, é tudo por construção, adição de ondas positiva e negativa. Então é uma viagem, mas é uma viagem muito legal. Quem gosta do DWDM, eu acho que deve estudar. Tem que ter a base do conhecimento óptico, né, de como funcionam as fibras óticas, porque esse sistema em particular ele envolve fibras óticas especiais, né? Então fibras com deslocadas, né, dispersão deslocada, então é muito interessante. Eu aconselho, para quem gosta de estudar parte de redes, o DWDM uma boa tecnologia, ok? E o GPON, né? GPON é uma tecnologia muito interessante, que é uma rede passiva. GPON-G de Gigabit Ethernet, né? Gigabit passivo, que é uma rede passiva, ela não usa energia elétrica. Optical Network, então Passive Optical Network, o GPON. O que acontece? A partir da central telefônica aqui, ó, né? Eu jogo lá voz, vídeo e dados, ele tem um equipamento, esse equipamento sim vai energia elétrica. O Optical Line Terminal, né, o ALT, ele joga para frente um sinal, né, um sinal elétrico, e ele vai passando por divisões, os splitters, né, até chegar no usuário aqui, ó, no usuário, e todo esse dimensionamento do sinal, ele é feito de forma passiva, ou seja, essa divisão aqui você perde um pouco de potência e você vai transmitindo o sinal, e nesses equipamentos dividindo o seu sinal de forma passiva. E aqui todo tem um estudo da fibra ótica, isso tudo aqui é por fibra ótica, né? E toda a característica de perda e atenuação da fibra é levada em conta aí, né? Amplificadores, muitas vezes é necessário um amplificador que é colocado, o atenuador também, né? Dependendo se está muito forte o sinal, mas isso tudo é colocado aqui na parte da central, né? Então a GPON também é uma rede muito interessante de estudar. Ela envolveria aí algumas horas aí para a gente discutir como que ela funciona, né? E eu acho que isso aqui é uma tendência que a gente tem alguns testes já feitos
e você coloca um equipamento de GPON na sua casa. Ou, né, a gente tem alguns testes aí e temos aí alguns pilotos utilizando essa rede. É muito interessante. A rede ótica aqui, o projeto é muito similar à rede ótica utilizada nas redes que eu comentei anteriormente. E é uma rede muito, muito interessante. Ok? Então essas são as tecnologias que utilizam a rede ótica. Tá? E assim nós finalizamos o curso com as 7 aulas que abordamos aí os conceitos principais de como funciona a rede ótica e suas